A ignorância é uma dádiva. Porque quando você não pensa, quando você não tem conhecimento do mundo, você não consegue enxergar a maldade da própria existência. Eu fiz um vídeo bem curto, um modelo de reflexão sobre antinatalismo. Acho que qualquer pessoa que tenha pensado o suficiente consegue entender a lógica por trás do antinatalismo. Mesmo que ela não concorde, ela consegue entender a lógica por trás do antinatalismo. Porque existir é necessariamente sofrer. Está em meio ao sofrimento, porque dificilmente você consegue passar por essa vida sem sofrer, né? Sem ter nenhum tipo de sofrimento. E se você considerar os pequenos sofrimentos, então a gente chega à resposta de que todo dia a gente sofre, nem que seja um pouco. Os pequenos desconfortos do nosso dia a dia, né? Uma pessoa que ela é ignorante, por mais que ela tenha esses sofrimentos, ela não consegue refletir e entender o que isso significa. Diferente de uma pessoa ali que já refletiu bastante, que já despertou, né? Saiu da Matrix, que consegue enxergar essas coisas. É quase impossível você enxergar isso se você não parar para pensar. Porque o mundo, ele já está aqui. Quando você chega, o mundo já estava aqui há muito tempo. Já existia um sistema consolidado. Já existia religiões, crenças, um sistema econômico. Muitas outras pessoas já passaram por aqui. Então você chega e automaticamente aprende a viver nesse mundo. E se você não pensa, tudo aquilo que é colocado para você pelas massas, você acaba absorvendo aquilo sem questionar. Então qualquer um que pensa, essa pessoa acaba chegando ou na resposta de que talvez não valha muito a pena você colocar um novo ser aqui nesse mundo, porque ele vai sofrer inevitavelmente. Ou pelo menos a pessoa vai conseguir entender essa lógica. Eu assisti um vídeo de um psicólogo reagindo a um livro que era antinatalista, e com certeza, naquele corte daquele vídeo, esse psicólogo foi massacrado ali por pessoas que realmente pensaram e entenderam essa lógica. Porque o psicólogo se mostrou ali uma pessoa totalmente leiga sobre o assunto, entendeu totalmente errado e atacou como se fosse uma ideia assim criminosa. Mas enfim. Então a ignorância é uma benção, porque se você não pensa nessas coisas, é como se essas coisas nem existissem para você, né? Você consegue viver em talvez com um conforto interno que só a ignorância pode trazer para você. Quando o indivíduo ele começa a pensar, uma hora ou outra, se ele pensar o suficiente, ele vai acordar e vai despertar e vai se ver fora da Matrix. Para você que é uma pessoa que tem interesse nesse tipo de assunto, talvez você já tenha também ouvido falar sobre Matrix. Mas se você não ouviu, cara, Matrix é o que a gente chama desse grande mundo que foi criado, um mundo criado pelos homens, uma ilusão, né? Vendida para a maioria das pessoas, e que quando você sai, você percebe que tudo foi montado, que tudo é um teatro, e que você nada mais era do que uma formiguinha obediente seguindo aquela fila indiana, fazendo exatamente a mesma coisa que as outras formigas faziam. Mas você descobre que aquelas formigas só estavam fazendo aquilo porque elas foram condicionadas. Então, ao sair da Matrix, você acaba muitas vezes caindo no niilismo, você acaba muitas vezes perdendo o sentido de várias coisas. Porque você sai da Matrix, né? Sai das ilusões e outros, você vai para um vazio. Acho que eu posso até dizer que você perde a capacidade de ter uma vida romântica e acaba
de pouco a pouco, dependendo do seu nível de reflexão, indo para uma vida mais pragmática. E uma vida mais pragmática, ela acaba sendo muito mais sofrida do que uma vida romântica. Só que o ideal seria equilibrar as coisas. Muitos chegam para você, aqui no YouTube, por exemplo, e te oferecem, né? Em uma mão, você acorda na sua cama no dia seguinte, você vai continuar acreditando no seu Deus, você vai continuar acreditando que a vida é boa. Na outra mão, você descobre que existe sofrimento, que existe dor, que talvez não exista um Deus, talvez não exista uma vida após a morte, e que a vida não tem sentido. E muitos escolhem entre uma ou outra. Mas talvez a solução não devesse ser escolher entre uma ou outra, mas talvez escolher parte das duas e assim entrar em equilíbrio. Existe um termo, existe uma filosofia, na verdade, chamada estoicismo, que, resumindo aqui, né, é a capacidade de você não se importar com o que você não tem controle e se importar apenas com o que você tem controle. O que também pode ser interpretado por alguns, e eu mesmo já chamei disso, né, de ignorância simulada, que para mim seria o equilíbrio. Você sabe da verdade, mas você ignora as coisas que você não pode mudar. E se você fizer da maneira correta, você acaba chegando em um ponto que você vai conseguir viver de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila. E aí você encontra um equilíbrio dessas duas realidades. Vida pragmática, vida romântica. Muitos acabam escolhendo um lado, né? E acabam abominando o lado oposto. Mas não necessariamente você precisa escolher um dos dois lados. Esse vídeo aqui ele não tem sentido completo. Vai ser um vídeo curto mesmo. Mas eu tenho certeza que para você que consegue fazer uma boa interpretação, para você que tem um pouquinho de repertório sobre esses assuntos, você já conseguiu entender a mensagem do vídeo, embora ela não esteja completa, né? Eu vou falar sobre isso em outros vídeos, com vídeos de outros modelos, de outras formas, para ficar mais fácil o entendimento. Mas basicamente o canal tem sido sobre isto, né? Se eu trago um vídeo mais negativo, eu mostro um lado. Se eu trago um vídeo mais positivo, eu mostro o outro lado. E um lado serve para abrir os olhos das pessoas para as coisas que elas normalmente não conseguem enxergar, porque essa sociedade não deixa. De um outro lado, eu acabo levando as pessoas também para um outro olhar, que não é exatamente dentro da sociedade, né? Mas meio que oposto. Um lado negativo, um lado positivo. Para que possa se equilibrar. Infelizmente, muitos já estão com a mente muito detonadas. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre o processo de influência que a gente sofre, para você entender como a sua mente funciona. Muitos hoje se encontram em uma posição derrotista, uma posição pessimista, porque enxergaram somente esse lado. E sofreram tanta influência, uma lavagem cerebral tão forte, que eles mal conseguem se abrir para enxergar esse outro lado, né? Então, quando eles tentam se abrir para enxergar esse outro lado, a mente deles já começa a contra-argumentar, como se ela não quisesse enxergar esse lado, e ele se deixa ser convencido por esse único lado aqui. E acaba numa posição de sofrimento interno. E muitas vezes nem sequer aceita, ou muitas vezes nem sequer tem conhecimento disso. Se torna uma pessoa enrustida às vezes se torna uma pessoa que tem ignorância sobre a sua própria condição nessa vida. Mas basicamente é o que eu tenho feito por aqui, né? Às vezes é um vídeo negativo, expondo problemas críticos sociais, às vezes problemas existenciais, que são os piores,
mas às vezes mostrando um outro lado ali, como lidar, mesmo que de forma sutil, né? Mas é isso, um vídeo aqui não muito grande, sem um sentido completo. Basicamente seria só uma introdução isso aqui. Mas é isso. Acho que você que assistiu esse vídeo conseguiu entender, né? Você que consegue fazer uma boa interpretação e tem já um repertório sobre isso. Você que chegou aqui e achou que eu estou delirando, esse vídeo aqui não vai fazer sentido para você, você nem devia assistir esse vídeo, né? Se você quiser que esse vídeo faça sentido, talvez você teria que assistir os outros vídeos que eu coloquei aqui, vários outros vídeos, né? Ou sair por aí e pensar um pouquinho. Mas é isso, pessoal, vídeo rápido aqui, e é isso.